Vou conversar com um mineiro que saiu da cidade de Moema e foi parar na maior agência responsável por pesquisas, tecnologias e programas de exploração espacial do mundo, a NASA. A NASA. Hoje, ele está à frente de uma missão ao planeta Marte. Quem é ele? Como ele conseguiu esse feito? Vamos conhecer um pouco mais dessa linda trajetória. O fascínio pelo espaço. Um sonho que se transformaria em missão. Nascido e criado em Moema, interior de Minas Gerais, Ivair Gontijo cresceu ao lado da mãe, Dona Silvia, do pai Sebastião e dos 8 irmãos. Sem luz elétrica na casa onde moravam, à noite, Dona Silvia apontava as estrelas e contava histórias do céu para os filhos. Mas um desses contos aconteceu no dia 20 de julho de 1969. Pela primeira vez, o pequeno Ivair assistia a uma televisão. A primeira vez que eu vi TV, eu vi Neil Armstrong caminhando na Lua. As imagens transmitidas eram da missão Apollo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Aquele momento seria o pontapé inicial que serviria de inspiração para o futuro. Aluno estudioso e dedicado, Ivair concluiu o ensino médio em técnico de agropecuária no Instituto Federal de Minas Gerais e trabalhou em fazendas de Água Branca e Pirapora. Mas o céu era o limite e após 3 anos da conclusão do ensino médio, o determinado Ivair ingressou no curso de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez mestrado em ótica. Ivair tinha em mente que os estudos eram a plataforma de lançamento para os seus objetivos e conclui doutorado em Engenharia Elétrica na Universidade de Glasgow e mais 2 pós-doutorados, um na Universidade Heriot-Watt e outro na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Mas não bastava viver no mundo da Lua, era preciso fazer parte dele. Após diversas tentativas e muitas negativas, finalmente em 2006, Ivair Gontijo conseguiu ingressar na tão cobiçada NASA. Em 2015, Ivair participou da construção do robô Curiosity, que teve como objetivo explorar a superfície de Marte e até hoje continua em atividade no planeta. Atualmente, Ivair Gontijo coordena uma equipe de diversos engenheiros de várias partes do mundo, que integra a missão Mars 2020, que levou o rover Perseverance até Marte. O lançamento aconteceu em 30 de julho de 2020 e chegou em fevereiro de 2021. O futuro da humanidade está no espaço? Poderemos habitar outros planetas? Perseverança, resiliência, determinação. Mas, acima de tudo, nunca desistir do que acredita. Começa agora a contagem regressiva para uma viagem interplanetária e para conhecer a trajetória de vida do brasileiro que saiu do interior de Minas Gerais e está muito próximo do planeta Marte. E eu vou conversar com ele. Ivair, que prazer falar com você, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é meu. Olha, eu tava vendo aquela comida daquela padaria, dá uma saudade da gente, né? Você tá falando de onde, Ivair? Eu estou em Los Angeles. Eu trabalho no Jet Propulsion Lab, que fica aqui na região de Los Angeles. Você sabe que você se emocionou com a comida. Eu me emociono todas as vezes que eu vejo essas imagens da Apollo 11 e me emocionei com a sua trajetória, Ivair. Muito obrigado. Olha, eu também fico emocionado toda vez que eu vejo o vídeo do pouso em Marte, porque como um dos nossos engenheiros diz lá, que isso nunca fica velho. Toda vez que a gente vê, a gente se emociona com aquilo. Que legal. Então, assim, a sensação que eu tenho, na minha fantasia, é que quem trabalha com essas missões
realmente vivenciam a experiência. Então, assim, na minha fantasia, você está em Marte. Para a gente é como se a gente estivesse dentro dessa cápsula aí, ó. Exato. Que nós trabalhamos e deu tanto trabalho, e dá tanto problema, e a gente testa tanto, e assim, se envolve tanto com isso, que no pouso é como se a gente estivesse lá dentro. Quando no dia 18 de fevereiro aconteceu o pouso, né, a gente fica eletrizado, né, muita adrenalina. Mas mesmo assim, depois disso, o pouso aconteceu aqui em torno de 1 da tarde. Quando foi lá pelas 4, 5, eu fui descansar um pouco, porque às 9 da noite eu comecei a trabalhar, e trabalhei a noite inteira. E aí, assim, parecia que tinha sido só meia hora, quando eu olhei para o lado, o dia estava amanhecendo. E a gente estava recebendo essas imagens. Então, eu fui do grupo que recebeu essas primeiras imagens chegando de Marte, e a gente nem estava entendendo direito, porque as imagens não chegam na ordem correta, não chega o vídeo pronto. Sei. Então, a gente via o veículo envolvido naquele monte de poeira e, nossa, foi emocionante demais. Uma colega minha falou, olha, eu estou sem palavras com as imagens que estão chegando de Marte no momento. E todo mundo correu para ver esse aplicativo, né, que nos mostrava as imagens. Foi muito emocionante. E é, de fato, muito emocionante. Agora, Ivair, quando você fala é muito trabalho, a gente consegue, né, ter uma dimensão, mas quando você fala é muita coisa que dá errado. O que mais dá errado, né? Qual é o maior desafio para vocês? Olha, tudo é difícil. É como diz o nosso engenheiro-chefe, ele diz que, olha, o padrão, o normal, o resultado do nosso trabalho dá tudo errado. Então, nós é que temos que trabalhar e pensar em absolutamente todos os problemas possíveis e testar e garantir que nós vamos fazer isso funcionar corretamente. Então, todo mundo põe uma integridade enorme nesse trabalho e, sabe, a gente trabalha para fazer com que a coisa dê certo. Porque a gente sabe que vai estar na frente das câmeras e na televisão no mundo inteiro. E ninguém quer ser parte de uma coisa que não deu certo. Do fracasso. Então, todo mundo trabalha isso. Todo mundo quer ser parte de um sucesso, não de um fracasso, né? Então, isso força realmente todo mundo a dar o melhor de si. A equipe é formada por quantas pessoas e de que nacionalidades? É impossível dizer quantas, porque só lá no JPL, no Jet Propulsion Lab, deve ter em torno de umas 2.000 pessoas envolvidas. Menino! E aí tem também o povo da empresa que construiu o foguete, porque o foguete é terceirizado. E tem também o pessoal da Flórida, né, que controla o lançamento. Então, são milhares de pessoas. E tem gente do mundo inteiro, tem gente do Brasil, da Argentina, do México, de vários países da América Latina. Eu trabalho muito com os franceses, tem italiano, dinamarquês, tem gente da Tanzânia ou da Tunísia. Então tem gente do mundo inteiro. Que é um outro desafio, né? Trabalhar com tanta gente, com um único objetivo, só que cada um no seu ritmo, cada um com a sua cultura, Como ser resiliente, como ter jogo de cintura, como administrar tudo isso para alcançar o sucesso do objetivo, que é o fadado ao fracasso, né? Quando dá certo é exceção. É isso mesmo. É muito trabalho, muita calma e sempre está pensando no resultado, no objetivo final, né? E sabendo que todos aqueles passos são os meios para a gente chegar àquele fim. Então a gente faz com que, né, evita certos problemas, não nos envolvemos em problemas pessoais e trabalhamos o máximo que podemos, né, para fazer as coisas darem certo. Concentramos sempre nos problemas técnicos e como resolvê-los. Então a gente está sempre procurando como resolver os problemas, como fazer testes para garantir que as coisas vão funcionar lá em Marte. Tá. E o que a cidade de Moema, lá no interior de Minas Gerais, te ensinou e que hoje você sente que faz a diferença no seu trabalho e na sua vida? Olha, eu venho de uma família grande, né? Nós éramos 9 irmãos e o meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Eu não tinha nem 5 anos. E, sabe, a minha mãe sempre dizia pra gente, olha, vocês é que vão ter que construir o seu próprio futuro. Porque não espere ajuda de outras pessoas, vocês é que têm que correr atrás e criar o futuro de vocês. Sabe, e eu acho que isso foi uma coisa muito importante para nós.
Então, inclusive, conta essa história inteira, né? Eu não sei se você sabe, mas eu escrevi um livro. Eu tô com ele nas minhas mãos, meu querido. Que legal. Olha, que bacana, que legal. Então, nesse livro eu conto essa história toda, né? Como eu saí de Moema, que era uma cidade, na época tinha 4.000 habitantes, agora tem em torno de 7, né? E fui estudar numa escola, sempre estudei nas escolas públicas no Brasil, fui administrar uma fazenda depois do 2º grau, né? No interior de Minas, lá em Pirapora, e... Sabe, depois de 3 anos trabalhando na fazenda que eu voltei para Belo Horizonte, que aí eu tinha dinheiro suficiente para poder estudar. E aí que eu entrei na UFMG. Então eu conto a história toda até como eu cheguei na NASA. E falo também sobre astronomia, né, sobre os 25 séculos de conhecimento acumulado que a gente tem em astronomia em geral e sobre o planeta Marte em particular. E também conto como é que a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo lá em Marte. O mais bacana é que eu recebi há pouco tempo uma foto de uma professora com o aluno dela de 10 anos de idade, daí de São Paulo, que o menino queria muito o meu livro. Os pais falaram, não, esse livro é muito difícil, não serve para você não. Mas ele continuou insistindo, os pais não deram, ele foi pedir a avó, né? A avó sempre ajuda. Então a avó comprou o livro para ele e ele leu o livro todo sem problema. Olha eu com meus gatinhos aí. Mas, e tem também um leitor que é o pai de um amigo de mais de 90 anos. Então o livro ficou fácil de ler, Sim. sabe? Ficou um livro emocionante que mistura essas histórias pessoais com o lado técnico. De sucesso, né? A história é muito boa, Ivair. Agora me diga uma coisa, a gente estava vendo aqui na reportagem e a Ju, que fez a locução maravilhosa, falou: o futuro da humanidade estaria no espaço? Então, junto com essa pergunta, eu emendo outra. O que vocês acharam em Marte? Como é o clima? O que surpreendeu? Tem água em Marte? Conta pra gente. Sim. Olha, a gente sabe que Marte tem água em forma de gelo. Nos polos de Marte tem água em forma de gelo. E provavelmente tem um pouco de água misturada com o solo, abaixo do solo. O que o veículo Curiosity, que pousou em Marte em 2012, o Curiosity provou que lá na cratera Gale, onde ele desceu, houve um lago com água líquida e estável que durou milhões de anos. Isso é um achado espetacular, na verdade, porque para ter água líquida assim durando muito tempo, né, que não é um episódio só, igual lava de vulcão na Terra, para isso acontecer é preciso que tenha, né, rio trazendo água para dentro da cratera, aí vai ter evaporação, vai ter nuvem, vai ter chuva. Então olha que bacana, agora nós sabemos que houve dias chuvosos no planeta Marte, no passado distante. Então o Curiosity, o objetivo dele era isso, era seguir a água e mostrar que Marte teve, né, ambientes que poderiam ser habitáveis no passado distante. O Perseverance, o trabalho dele ele vai seguir o carbono, ele é um coletor de amostras. Então nós construímos instrumentos super sofisticados, com eles nós vamos procurar por material orgânico que seja genuinamente marciano. E quando a gente descobrir esse tipo de material, né, em rochas sedimentares, que agora nós pousamos, o Perseverance pousou em uma outra cratera, num outro local. E a gente vê muito claramente que essa cratera tinha um rio que corria para dentro dela, porque tem lá o delta do rio, né? Que o rio trazia muito sedimento, e então formou aquele delta. E depois que secou tudo, o delta ficou lá. Então a gente vê isso com fotos, né, de satélite, a gente já sabia disso. Então tem muita rocha sedimentar. Na Terra, a gente sabe, né, que tem fósseis em rochas sedimentares. Isso. Então, se a gente quer procurar material orgânico, a gente tem que procurar em rochas sedimentares. Então, nós vamos coletar amostras que vão ser deixadas na superfície de Marte para que uma missão futura, se tudo isso der certo, né, aí uma missão futura poderia ir para Marte para coletar essas amostras, colocar num pequeno foguete e para trazer essas amostras de volta para a Terra, para a gente fazer estudos aqui.
Me desculpe a ignorância, mas pelo você descrevendo tudo isso, me veio a sensação de que um dia Marte já foi igual à Terra, com rios, vegetação e tudo mais, só que depois secou. Faz sentido o meu raciocínio ou não tem nada a ver? Você é muito observadora. Olha, Marte já foi muito parecido com a Terra no passado distante, mas naquela época também não tinha vegetação aqui na Terra ainda. Foi quando a vida estava se formando na Terra, né, há 3,5 bilhões de anos atrás. Nessa época, Marte tinha oceanos, tinha água líquida estável, da mesma forma que a Terra. E houve uma mudança climática catastrófica, né, no planeta Marte, que ele secou e virou esse planeta gelado hoje em dia, que parece que está como se estivesse em coma. Então, se a gente não tomar cuidado com a Terra, a degradação do planeta pode levar a uma situação em que seja muito difícil a vida humana. A gente precisa cuidar da casa da gente, né? Que é uma morada só que a gente tem. E o que é bacana é que a maioria das missões da NASA, na verdade, estão estudando o planeta Terra, né? Tem, por exemplo, o que a gente chama que até o trem da tarde. Não é trem lá de Minas, não. É trem de satélite. São satélites que passam um atrás do outro e eles sempre cruzam o Equador às 3 da tarde. Por isso que é chamado trem da tarde. E cada um faz um tipo de medida diferente no planeta Terra. Um está medindo a altitude dos oceanos, outra a salinidade do oceano, outra quantidade de água, de umidade no solo, e tirando fotos para a gente entender como o nosso planeta funciona, né? Porque essa é que é a nossa morada, que é gentil com a vida, né? Que protege a vida. O astrônomo Carl Sagan dizia que o lugar mais inóspito no planeta Terra, o pior lugar no planeta Terra, ainda é um paraíso, se comparado com qualquer lugar em Marte ou em qualquer uma das luas dos outros planetas ou de qualquer dos outros planetas. Então pode ser sim que no futuro mais distante que a humanidade se espalhe pelo sistema solar, né? Que a humanidade faça de Marte a sua segunda morada. Mas isso ainda vai demorar muito. Uma viagem para Marte deve acontecer, possivelmente, eu ainda estarei vivo para ver os primeiros humanos chegando em Marte. Mas colonização de Marte, aí é uma coisa que vai demorar muito mais. Então é possível sonhar com uma visita a Marte? Com certeza. Com esse processo todo que a gente está fazendo dessa vez, nós estamos realmente dando aqueles primeiros passos nisso. Porque, por exemplo, um dos instrumentos que foi no Perseverance, o MOXIE, é um instrumento que produz oxigênio. Ele coleta o CO2, o gás carbônico da atmosfera marciana, quebra a molécula e produz oxigênio. Isso nós já provamos. Nós já fizemos oxigênio lá no planeta Marte agora, há mais ou menos uns 15 dias atrás. Eita! Então, esse é um dos passos importantes. E o outro é que quando essas amostras chegarem de volta à Terra, nós teremos demonstrado o processo inteiro, de ida para Marte e de volta de Marte. Não com gente ainda, mas desenvolvendo essa tecnologia, né? Para que um dia humanos possam vir também. Ai, Ivair, olha, até às 6 da tarde eu tenho assunto para conversar com você, de verdade. E enquanto a gente não tem tempo para tudo isso, a gente pode ir se deliciando com o livro do Ivair Gontijo, que é A Caminho de Marte. A incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA. Editora Sextante. Provavelmente deve ser possível comprar online, né? Porque hoje a gente faz tudo online. Como é que tá a pandemia aí, Ivair? Sim, o livro pode ser comprado online, tem no website da editora também, e tem inclusive um caderno de fotos muito boas no livro, no meio do livro. E o que é bacana é que ele ganhou o prêmio Jabuti de livro de ciência do ano. Nossa, cada foto linda! Tem muitas fotos bacanas aí. Mas você perguntou sobre a pandemia. Olha, a pandemia aqui tem diminuído bastante. Eu continuo saindo na rua de máscara. Eu já tomei as 2 doses da vacina. Mas aqui na Califórnia, a Califórnia é o estado mais populoso do país e é o que tem menos casos no momento. Menos casos e menos mortes. Mas é porque aqui a maioria das pessoas tem usado máscaras, né, e levado a coisa a sério.
a sério. Então, agora a pandemia aqui está no estágio final mesmo. Que alegria. Ô, Ivair, olha, você trabalha aí na NASA, foi para Marte e tal, mas bater papo com você continua a ser, continua a me dar aquela sensação que eu tenho cada vez que eu converso com alguém que é de Minas. Sabe aquela conversinha gostosa que vai indo, conversinha mansa que vai falando e tal. Você não perdeu o DNA mineiro não, viu? Muito obrigado. É um elogio, né? Com certeza. Meu querido, muito obrigada. Então, o livro de Ivair Gontijo é A Caminho de Marte, pela editora Sextante. Muito obrigada. Quer deixar o Instagram, alguma informação a mais ou não? Olha, na verdade eu não tenho tempo. Tá ótimo, meu querido. Prazer em falar com você. Até breve. Bom trabalho, viu? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês também. Muito obrigada.